Muito bem, então, uma boa noite. Vamos dar início ao nosso oitavo encontro, o caminho do holder, com o tema Valuation. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Estamos na nossa oitava aula de 11 com conteúdo. Depois é só a apresentação do trabalho. Né? Com esta e mais 3 a gente vence a proposta do curso. O tema da aula 8 é estimativa de crescimento do fluxo de caixa. Então, relembrando o que a gente viu na aula passada, né, nós trabalhamos o fluxo de caixa, como calcular o valor de caixa, né, ajustando ele a partir do demonstrativo de resultado, a partir do lucro líquido ou do NOPAD, dependendo do fluxo de caixa que a gente está analisando, se é o fluxo de caixa da empresa ou do acionista, né? É o que a gente fez na aula passada, estimativa do fluxo de caixa, que é o capítulo 9 e 10, a pequena Bíblia, né, que a gente tem aqui de referência da Modar. E aí na aula de hoje a gente vai fazer a estimativa de crescimento do fluxo de caixa, né? Porque até então nós só fizemos o fluxo de caixa para um único período. Então, quanto é que a gente tem de entrada na data zero? Na verdade, a gente fez para a data zero, que seria o último demonstrativo de resultado que a gente usou, ou publicado, né? Mas eu preciso estimar qual é a taxa de crescimento que esse meu fluxo de caixa tem para um período de projeção explícita, né, que eu vou explicitar. Normalmente é utilizado, o mais comum são 5 anos de projeção. Então, quanto está crescendo isso aqui, né, de fluxo de caixa? Na linguagem econômica, seria o equivalente ao crescimento no lucro, né? O crescimento do NOPAD ou o crescimento do lucro líquido, se for análise para os acionistas. Mas como a gente trata de finanças, eu preciso converter o lucro em caixa, em fluxo de caixa. E agora, então, eu vou projetar o futuro. Se a data zero é 2023, o último balanço que eu tenho, o último demonstrativo de resultado, normalmente são usados valores anuais, né? Mas ocorrem publicações trimestrais. Então, eu vou ter que projetar o futuro. Projetar é fazer previsões. Então, para 24, para 25, para 26, para 27, até 2028. Tá? E aí não é fácil eu acertar o futuro, a gente não tem uma bola de cristal. Por conta disso, existem algumas técnicas que são as mais adotadas, né, as que são tidas como racionalmente, pela lógica, mais aceita. Tá? Mas a gente também vai ver que existem outras técnicas que não só utilizando a matemática. A gente vai encontrar a maior parte do texto que eu vou apresentar no capítulo 11 do livro do Damodara, né? Aqui contado, capítulo 11. Mas também vou apresentar uma síntese de várias outras literaturas. Então, indo para o nosso tema, a estimativa de crescimento. A primeira aqui, o texto original em inglês, e logo em seguida a minha tradução livre, né? Então, para mim, determinar o crescimento no lucro, a gente tende a olhar sempre para o passado. Se eu quiser saber aonde vocês vão estar no futuro, basta olhar o passado de vocês. Há uma certa previsibilidade, especialmente no curto prazo.
eu estou fazendo que curso? Economia. Que semestre eu estou? Eu estou no segundo semestre. Então daqui 5 anos você vai estar no mestrado. A gente consegue, com uma relativa precisão, prever, né? Mas eu não quero estudar, eu quero ir para o mercado de trabalho. Então, com poucas perguntas, eu conheceria o futuro de vocês, né, com base no passado. Então, o crescimento histórico do lucro também a gente utiliza os valores passados para estimar o crescimento futuro. Tá? Mas a gente logo em seguida vai mencionar que, apesar da gente adotar isso, para as empresas não tem se mostrado muito eficiente, né? Eu olhar para o lucro passado e dizer que vai ser o mesmo no futuro. Então, isso não vem se repetindo. Tá? Então, mas é o que se tem. Então, é uma das ferramentas para a gente estimar. E atrás disso tem várias teorias, como teoria da eficiência de mercado, né? A gente não consegue prever. Se a gente conseguisse prever tudo, conseguiria canalizar todo o dinheiro do mercado para o nosso bolso. Então veja o que outros estão fazendo também, além de eu olhar a história da empresa, eu ter uma ideia do que os outros players do mercado, investidores, clientes, a própria empresa, né, tem de estimativa de crescimento do lucro por ação. Então, nós vamos encontrar muitos analistas fazendo estimativa de crescimento de muitas empresas. E isso é útil para saber, né, quais são as suas estimativas. Tá? Mas, em última análise, a gente tem que ter claro na mente, todo o crescimento dos lucros, ele pode ser atribuído a dois fundamentos. Que a empresa está investindo em novos projetos. Então, uma boa forma de eu ver quanto ela vai crescer é ver se ela tem novos projetos e se esses novos projetos têm uma expectativa de retorno. E se o retorno desses projetos estão gerando resultado para a empresa. Tá? Qual o retorno dos projetos? Eu posso ter muitos projetos e os projetos não ter retorno. Por exemplo, as empresas do grupo OGX, né? Tinha do Eike Batista. Então, inicialmente tinha projetos, mas, no entanto, o retorno não se mostrou à altura da expectativa. Bom, olhando o histórico de lucro por ação, tá? A taxa histórica de crescimento do lucro de uma empresa, ela parece um fato, mas, na verdade, é uma estimativa. Então, na verdade, ela vai ser sensível a como a gente calcula. Tipo, se eu uso uma média simples, que é o mais comum, uma média aritmética, ou se eu uso uma média ponderada, né, que vai tender a ser ponderada geométrica, ela vai tender a ser mais baixa, né, do que a aritmética, que tende a ser maior. Eu também tenho que observar o período de estimativa, que é o ponto de partida para o cálculo. Isso faz grande diferença, né? Se eu partir de um ano ruim, que teve, então, uma taxa de um lucro pequeno, é comum adotar, então, taxas de crescimento maiores, muito mais altas do que aquele ano ruim. E ao usar taxas de crescimento histórica, a gente tem que reconhecer que elas perdem o sentido se os ganhos passam de valores negativos para positivos. Como é que eu vou estimar o crescimento saindo do negativo para o positivo? E também que as taxas elas diminuem à medida que uma empresa cresce. Então, quanto mais antiga a empresa, né, ela chega num ápice de crescimento, e quando ela fica muito grande, ela não consegue manter a mesma taxa de crescimento, ela começa a diminuir a sua taxa de crescimento. E pior de tudo, como eu já mencionei há pouco, é que há evidências de que as taxas históricas
não são um bom indicador de lucros futuros, né? E aí complica bastante a nossa análise, tá? Então tem autores famosos como Fama, uma obra lá de 1965, se eu não me engano, que fala sobre a eficiência de mercado, né? Eficiência forte, eficiência semi-forte e fraca, com a questão da capacidade a gente prever resultados, né, com base em informações, com informações passadas, informações presentes, também informação assimétrica, né, ou privilegiada. Perdão aqui tomar um pouco alguma coisa para hidratar. Seguindo, então, outra forma de eu, outra informação que eu tenho que buscar para fazer essa estimativa de crescimento do lucro, além de olhar as previsões do que os outros analistas fazem, né, eu olhar as previsões da própria administração da empresa, né, que muitas vezes elas têm mais conhecimento, muitas vezes, se não 100%, elas têm mais condições de prever o futuro, porque elas conhecem muito melhor a empresa do que quem está fora. Tá? E as previsões da administração podem refletir seu conhecimento, então, superior, mas ocorre um problema fatal. Eles tendem a ser tendenciosos. Né? Elas jogam, elas comunicam informações, né? Normalmente informações viesadas, tendendo ao lado ao qual eles são remunerados, né? Eles têm o ganha-pão do dia a dia, dependendo dessas empresas. Então, é um problema do valuation. Tá? Se a gente fizer uma análise histórica, um levantamento de todos os analistas, inclusive das empresas, menos de 10% das previsões, né, são previsões de, assim, opere vendido. A empresa não é uma boa opção de compra. Na grande maioria das vezes, 90%, né, são indicativos positivos de que a empresa é um bom investimento. Ela está subavaliada no mercado e que comprá-la, né, porque há uma tendência de crescer o valor. E, portanto, além da aplicação, eu tenho que saber quem está fazendo, né, essa aplicação, como é no caso da administração. E as previsões dos analistas, elas podem parecer uma maneira simples de evitar problema, mas além de serem tendenciosas, se a gente usar dados de terceiros, eu vou perder a função básica da avaliação, que é o ter o meu próprio julgamento. Tá? A ideia de nós aprendermos a fazer valuation é termos o nosso próprio julgamento e não tomar decisão com base no julgamento de terceiros, né? Especialmente por essa possibilidade de tendência. O crescimento, então, fundamental, né? Outro detalhe, não é a gente que vai determinar ou estimar ou dizer quanto uma empresa vai crescer. A gente não tem o poder de dotar a empresa de crescimento. O crescimento ele é função básica, tá? De alguns fatores intrínsecos à empresa, como a questão dela gerar retorno sobre o capital adicionado, então eu reter lucro, eu investir na empresa, qual é o montante? Então, já é uma ideia de crescimento que se tem, né? E também o quão melhor ela está sendo gerenciada, tá? Crescendo a eficiência em relação aos ativos já existentes. Então, duas formas de eu crescer, né?
eu intensificar a minha atual estrutura produtiva, produzindo mais com os mesmos insumos, então estou aumentando a eficiência, ou eu colocar outra máquina, duplicar, triplicar, botar mais máquinas, mais fábricas, aumentar a quantidade em si, que seria a letra A que a gente está aqui apresentando. Então, o crescimento de novos investimentos, eu vou analisar ele, né? Vai ser função de duas decisões: quanto eu vou reinvestir no negócio para crescimento e quão bem a gente reinveste o dinheiro. Né? Tem a questão de análise da equivalência patrimonial, quando eu parto do lucro líquido, analisando, então, a retenção de dinheiro, né, pela empresa, em vez de distribuir sob forma de dividendos, ela reter o lucro, e essa retenção de lucro, né, vai ser avaliada pela equivalência patrimonial. E no caso do lucro operacional, se eu estou analisando o negócio em si, e não o patrimônio apenas, é a parcela do lucro operacional após o imposto de renda que a gente investe no negócio. Tá? E também quão bem a gente vai reinvestir. Se os ganhos de capital próprio geram retorno sobre o capital próprio, e aí é o que a gente chama de ROI, né? E com o lucro operacional, o retorno sobre o capital investido, que a gente chama de ROI, Return on Investment. São duas coisas distintas. Tá? Então, uma é aplicada o crescimento sobre o resultado líquido, ele vai me servir para o meu free cash flow to equity, e esse outro aqui do resultado operacional para o free cash flow to farm. Então eu tenho taxa de retenção de dinheiro do meu lucro líquido, que eu deixar de pagar de dividendo do lucro, eu estou retendo na empresa, para reinvestir ela. E multiplicado pelo ROI, né, que a gente já sabe o que é lucro líquido sobre PL, eu vou conseguir obter a minha taxa de crescimento, né, do lucro líquido, que vai servir para o Free Cash Flow to Equity. Em operando o Free Cash Flow to Farm, então eu vou precisar da taxa de reinvestimento. Então não é quanto eu retenho do lucro, mas quanto eu reinvisto em CAPEX, em capital de giro, né? Sempre depois do benefício fiscal, multiplicado pelo meu return on capital. Como eu falei em ROI, o return on capital, que é o NOPAT sobre o book to value, né? O book value do capital. Tá? Então, assim a gente tem uma taxa de crescimento do resultado operacional. Né? Hoje aqui, o ROC. Como é que a gente calcula, então, a taxa de crescimento do lucro líquido, do Free Cash Flow to Equity? Normalmente é adotado a letra G de grow, no inglês, né? Grow, crescimento do lucro líquido. Vai ser a minha taxa de retenção, e taxa de retenção é o Bzinho, tá? Vezes o meu ROI, que é o Return on Equity. E eu posso calcular por essa segunda forma. Se utilizar o ROI, né, o Return on Investment, que eu havia falado antes, menos, então, o meu custo de capital, né, vezes a proporção de passivo sobre PL. A minha taxa de retenção é quanto eu estou deixando de pagar de dividendos, o famoso payout. Tá? O payout é o dividendo, o percentual de dividendo sobre o lucro que eu estou pagando para os acionistas. O que sobra, que é a diferença de um, é o que eu estou retendo para a empresa. Tá? O ROI é o giro do investimento vezes a minha margem operacional.
é venda sobre investimento vezes NOPAD sobre vendas é igual a NOPAD sobre investimentos. Então, a gente consegue trabalhar com álgebra e tirar dos DRE, né, e do balanço patrimonial, esses dados, essas informações, já corrigidos a valor de mercado. E no caso da taxa de crescimento do NOPAD, o Free Cash Flow to Farm, a gente utiliza, então, esta outra equação, que é a taxa, não de retenção, mas a taxa de reinvestimento do NOPAD, que é calculado dessa forma. Tá? É o CAPEX, menos a depreciação, mais a variação do capital de giro sobre o meu NOPAD. Tá? Então, tem duas taxas de reinvestimento, para ser considerada, taxa de reinvestimento e taxa de retenção, dependendo do meu tipo de fluxo de caixa. Vamos ver alguns exemplos para não ficar só na teoria. A empresa hipotética LMF, tá, fazendo alusão a nós, apresentou os seguintes dados finais lá em 2022, né? Então, essas minhas lâminas aqui eu preparei, ainda era para o semestre anterior, né? Então, por isso está 2022, mas eu poderia simplesmente colocar aqui 2023, né? Ou 2023, isso, tá? O EBIT da empresa, 2,5 milhões, o imposto de renda, 30%, valores redondos para facilitar o cálculo aqui, é exemplificativo. O PL de 9,5 milhões, o passivo oneroso, então, tirando dívidas que não são onerosas, né, como folha de pagamento, não corre juros, tá? Impostos não estejam em dia, e já tem o meu Gzinho aqui, já está calculado o G. Então, vou começar pelo exemplo mais fácil, já tem o G. Além disso, a empresa espera manter um ROI constante ao longo dos anos e, com base nessas informações, calcule o fluxo de caixa da empresa para o próximo exercício. O fluxo de caixa da empresa é o mesmo Free Cash Flow to Farm, né? No inglês. Então, do enunciado, a gente tem esse conjunto de informações, o EBIT, o imposto de renda, o PL, o passivo, crescimento, e eu quero saber o Free Cash Flow to Farm. Eu começo calculando a proporção de passivo em relação ao PL, nada mais é olhando o balanço, né? Quanto eu tenho de proporção, 62%, né? Aqui é o nosso passivo. Tá? Então, essa é a razão que existe para cada um. Passivo e PL. O ROI é o NOPAD sobre o investimento. Quem é o NOPAD? Vai ser o meu EBIT, tirando o benefício fiscal do imposto de renda, sobre o meu investimento. Meu investimento tanto alavancado, que é o passivo, quanto o PL. A soma do passivo e PL. Então, a gente tem um ROI de 11%, 0,11. O meu G do NOPAD, então, ele vai ser igual ao meu B NOPAD, né, que é a minha taxa de reinvestimento. E essa taxa de reinvestimento, então eu consigo calcular com o dado G que foi fornecido, né, 7, eu consigo calcular quanto é a minha taxa de reinvestimento. E chega a 61%. Então, se eu pegar o NOPAD e tirar o reinvestimento, eu tenho meu fluxo de caixa. O NOPAD é o valor que a gente já calculou aqui em cima. A taxa de reinvestimento é o meu Bzinho de 61% vezes o NOPAD.
significa que eu tenho um fluxo de caixa de 719 milhões. Outro exemplo, eu quero travar, eu sou um gestor da empresa, eu sou o CFO da empresa, Chief Executive, Chief Financial Officer, né? E aí eu quero travar o crescimento da empresa, quero que cresça o valor da empresa em 30%. O que eu preciso fazer para chegar a isso? Posso usar o meu conhecimento de valuation. Então, eu quero aumentar o meu passivo mais o meu PL em 30%. E esse aqui é o meu valor, é o valor da empresa, né? É o valor intrínseco que eu quero chegar, que é uma função do meu free cash flow e do meu VAC. Então, o meu free cash flow to farm, a gente calculou no exemplo 1, tá? Estou usando os dados do exemplo 1 aqui. E a gente também tem o VAC, certo? Colocado com um VAC ali de 10%, né? Aqui eu coloquei 12, 10. Tá, né? Lá é 10. Esse é o valor do meu VAC, descontado do G. Tá? Então, significa que eu tenho a minha pergunta, né? Qual a taxa de crescimento que a empresa precisaria ter para atingir esses 30% de crescimento? A minha empresa tem que crescer 8%, tá? Utilizando o cálculo de matemática. Então, isso iria passar a ser uma meta da empresa, essa taxa de crescimento, para que o valor dela, né, passasse a ser 30% maior. Agora, fazendo a projeção dos 5 anos explícitos futuros, tá? Como é que a gente faz? Para olhar 5 anos para frente, eu vou olhar 5 anos para trás primeiro. Então, eu tenho uma empresa com esse imposto de renda, 34%. Eu tenho o EBIT dela no ano T, seria 2023, em T-1, 2022, em 21, né? Em 20 até lá 2019, seria meu primeiro EBIT, né? Eu tenho a depreciação dos demonstrativos de resultado, eu tenho meu CAPEX lá do balanço patrimonial, e eu tenho meu variação do capital de giro, que a gente viu como calcular em aulas passadas, né? Então, com base nessas informações extraídas dos DFPs, eu vou calcular o NOPAD e o fluxo de caixa e a taxa de reinvestimento. Então, o NOPAD de cada ano tem essa equação, tá? Então, são dados passados, então são dados determinísticos que já aconteceram. A depreciação eu tenho no meu DRE, aqui é simplesmente puxar para cá, né? E assim eu calculo meu fluxo de caixa chamado operacional, que é o A mais B. O CAPEX, que está no balanço patrimonial, nós aprendemos que tem 6 formas a gente calcular o CAPEX. Vai aparecer aqui. A gente aprendeu como calcular o working capital, vai aparecer aqui, né? São os mesmos dados extraídos, né? E assim eu chego ao free cash flow de 5 anos para trás. A minha taxa de reinvestimento, né, vai ser o meu CAPEX mais o meu capital de giro, enquanto ele está crescendo, menos a minha depreciação. Então, em valores monetários, eu calculo dessa forma. E daí, então, é só calcular a taxa de reinvestimento, né? Que é quanto eu estou reinvestindo, que é esses 80, sobre o meu NOPAD, que é esse valor aqui de cima. Vai dar esses 26%. 26 é 80 de 303. Vou fazer o mesmo cálculo para 2020, para 21, para 22, para 23 e depois faço uma média. Tá? Então eu faço uma média dos valores e eu tenho a minha taxa de reinvestimento para usar para os próximos 5 anos. Tá?
Então, aqui eu tenho os próximos 5 anos. Está aqui 2023, 24, 25, 26, 27 e 28, 2028, tá? Então, supondo o ROI de 13,9, né, que são as informações que a gente já tinha visto. O meu GNOPAD, ele vai ser uma função do meu Bzinho, né, que é a minha taxa de reinvestimento do NOPAD, que a gente acabou de calcular na lâmina anterior, né, esses 80% aqui, 48%, né, 48%, ele veio para cá, e eu estou multiplicando pelo meu ROI, né, agora a gente viu o exemplo de como calcular, e assim eu chego à minha taxa de crescimento de 6%. Então, o meu NOPAD no período T mais 1 vai ser o NOPAD no período T mais a taxa de crescimento. Esse valor é um valor real de 2023. Eu vou estimar esse valor para frente com mais esses 6%. Depois, para esse valor para frente, mais 6%, e assim eu vou indo até chegar no quinto ano de lucro futuro, né? Aqui meu lucro operacional, meu NOPAD. E a minha taxa de reinvestimento, o valor real de 2023 e o valor médio dos últimos 5 anos, eu vou usar como projeção para os próximos anos. 48% de taxa de reinvestimento. E assim eu calculo meu fluxo de caixa. Tá? Calculado o fluxo de caixa para os próximos 5 anos, eu consigo saber qual é a parcela do valor da empresa, ó, explícito. Tá? Eu vou pegar cada um desses valorzinhos aqui e vou trazer para valor presente. Vou trazer para 2023, né? Tá? Esse aqui é o meu fluxo de caixa de 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028. Dada a minha taxa de juros, né? O meu VAC aqui considerado é 12%, e eu tenho o valor explícito da empresa de 986. Né? Então, isso é a dinâmica, é como a gente faz a projeção de futuro no caixa. Se vocês tiverem qualquer pergunta, podem interromper, né? Senão eu vou avançando. Eu vou como um monólogo, né? No curso aqui. Número-chave. Então, o retorno sobre o capital, a gente chega, a gente tem que lembrar que é preciso fazer ajustes nele. E nós vimos em aulas passadas o ajuste da despesa, do arrendamento operacional e de pesquisa e desenvolvimento, né? Também é preciso fazer de ciclicidade de ganhos, que aí eu vou falar hoje, quando a gente tem receitas sazonais, e a questão de ágio e deságio, né, com goodwill. Também vou falar um pouquinho aqui de novo, a expressão chamada goodwill, detritos de aquisição, né, a questão de mais-valia, né, sobre o negócio. Ajustar os arrendamentos operacionais e usar números de ano anterior ou média ao longo do ano, né? Sendo consistente em sua aplicação para conseguir calcular o ROC de forma adequada. Ciclicidade é a primeira vez que eu estou falando aqui. Trago um exemplo. Pode ser verão, inverno, verão, inverno, verão, inverno. Vendo bastante e vendo pouco, vendo bastante e vendo pouco. Né? Tipo sorvete.
grãos, tá? Dependendo do tipo de negócio, uma SLC, né? Ela é sazonal pela própria cultura. E como é que eu faço para tratar dados sazonais? Eu, nesse exemplo, estou usando 3 anos, e 3 anos, ano 8, 9, 10, e as vendas trimestrais. Tá? 4 trimestres, o total de venda no ano. Então ela começa pequena, vai subindo, e aí cai. Pico é o terceiro trimestre. Pico é o terceiro trimestre. A média que eu tenho por trimestre, tomando todos, dividido por 3 anos, a média que eu tenho por trimestre. Eu tenho aqui as médias trimestrais, tá? E tem uma média das médias. Essa aqui. A média das médias trimestrais. Aí eu calculo o índice de sazonalidade, esse chamado IS, que ele vai ser calculado pela média trimestral sobre a média das médias. Tá? Então, a exemplo, eu dessazonalizar a informação do primeiro trimestre, que é 520, virando 642. Como? Eu vou dividir o meu valor original de 520 pelo meu índice de sazonalidade, meu índice de sazonalização, é 0,8. 0,8. Então, eu chego a 642, tá? Como é que eu calculo o índice de sazonalização, que é esse 0,8? É simplesmente eu dividir, ó, 586 por 725. 1,12 é 813 por 725. 1,25, 906 por 725. E 595 dividido, né, por 745 vai dar igual a 0,8. Então, eu estou simplesmente pegando uma marreta e batendo aqui em cima, né, achatando meus dados, minha informação, para tornar ela algo mais suave, linear, tá? Mais próximo do linear. E assim eu faço as minhas projeções, com base nesses dados suavizados, antes de calcular, né, a minha taxa de crescimento. A questão do goodwill, como é que a gente aplica? O goodwill ele é tratado, é definido pela Instrução Normativa aqui da Receita Federal do Brasil, 1700 de 2017, e define o goodwill como o valor que corresponde à diferença entre o custo de aquisição e o somatório do patrimônio líquido e a mais ou menos valia. Então, eu vou pegar o valor justo menos o PL, tá? Menos meu patrimônio, e vou também fazer menos a minha mais-valia. E quem é a mais-valia é o valor justo menos o meu PL. Tá? Isso é o que seria chamado de mais-valia. Quem é o valor justo? Que é o value to market, sobre o passivo, também a valor presente. A diferença é o que a gente chama de valor justo. No entanto, ele vai ser muitas vezes diferente do PL real que a gente de mais-valia. Eu vejo o pessoal falar bastante, né, do goodwill, bastante utilizado, né? Então, quanto você está performando além, acima do que o mercado teria de expectativa de retorno. Seria um bom conceito.
Nós também tratamos de goodwill, se não me engano, na segunda aula, quando a gente falou do EVA, né? Econômico Valor Adicionado. Eu até então falei de taxa de reinvestimento, né? Do lucro operacional, então pressupondo aumento de capex e aumento do capital de giro. Mas existe a segunda condição, que é aumento da eficiência. Eu conseguir produzir mais com os mesmos insumos que eu tenho, né? Então, quando isso ocorre, a minha taxa de crescimento, ela vai ter essa cara. É o meu ROC, dado a minha taxa de reinvestimento, mais o meu ROC no período T mais 1, menos o ROC do período T menos 1. Então, por exemplo, se a gente tem uma empresa que tem um retorno de capital de 8% sobre o seu ativo existente e espera aumentar esse retorno para 10% no próximo ano. Isso significa que ela está melhorando a eficiência, né, a gestão sobre os recursos existentes. Então, está tendo um crescimento de eficiência de 25%. Com isso, ó, se a empresa tiver uma taxa de reinvestimento de 50% e também obtiver um retorno sobre o capital de 10%, tá? O seu novo investimento, seu crescimento total nos próximos anos vai ser de 30%, que é quem? É os 10%, né, do retorno sobre o capital dos novos investimentos, não é as máquinas velhas, são os novos, e mais 50%, né, vezes 50%, que é a minha taxa de investimento, mais os meus 25% de aumento de eficiência dos antigos, gerando 30% da minha taxa de crescimento. Então, a principal diferença é que o crescimento do novo investimento é sustentável, enquanto que os retornos de eficiência normalmente são de curto prazo ou também transitórios. Tá? E assim a gente calcula o crescimento da eficiência por essa forma geral, da eficiência global, administrativa e de governança, por esta equação, utilizando o ROI, e para a eficiência operacional, que é, então, do negócio em si, mas não da administração, a gente utiliza, em vez do ROI, o ROI, como eu havia mencionado lá atrás, né? Eu tinha utilizado o exemplo do ROC atrás. Tá? Então, Return on Investment. Crescimento de receitas e margens operacionais. Tá? Onde é que eu, em vez de utilizar crescimento de lucro, eu projetar crescimento de receita. Essa segunda alternativa, ela normalmente é uma saída alternativa quando a empresa ela tem lucro com prejuízo, ou melhor dizendo, prejuízo em vez de lucro. Ou ela ano tem prejuízo, outro ano tem lucro, e aí fica difícil de eu fazer uma projeção de crescimento se o crescimento é negativo, é prejuízo. Então, se parte para o faturamento. O faturamento é sempre positivo, independentemente do lucro ser prejuízo. Tá? Mas o faturamento, a receita, é positivo. Então, a gente estima a taxa de crescimento de receita ao longo do tempo. Tá? Estima também margens operacionais esperadas para cada ano. Estima o capital que precisa ser investido para gerar esse crescimento e a relação de vendas para o capital. Tá? Melhor entender apresentando um exemplo. Né? Que, essa empresa chamada Rádio Sirius, que é o exemplo que está no livro da Modara,
tenho respeitado usando os mesmos modelos, os meus exemplos, né? Caso vocês queiram se aprofundar mais, ler na própria fonte da literatura. Uma empresa que tem um crescimento de receita no ano 1 de 200% e vai caindo até ano 10 de 5%. Então aqui está as projeções de receita. E a margem operacional dela é negativa e depois ela começa a ser positiva, né? E quanto é o lucro operacional dela. Tá? Para chegar a esses valores, a gente utiliza essa seguinte tabela alternativa ou acessória. Eu tenho as projeções de receita, quanto eu tenho de variação de receita do ano para o outro, cálculo da variação de receita, o índice de venda sobre patrimônio, então quanto representa o giro do ativo, né? Venda sobre patrimônio é o meu giro do ativo, 1,5, tá? Taxa média de vendas sobre o patrimônio, isso para o setor. Aí, quanto eu tenho de reinvestimento, que vai ser a coluna 2 sobre a 3, mudança de receita, sobre o meu giro, então quanto eu tenho de reinvestimento. O meu capital investido, então, vai ser o meu valor inicial, mais esse reinvestimento, né? Então vai sempre aumentando os valores de investimento. O meu lucro, tá? E assim eu consigo calcular o ROC, Return on Capital, resultado que nada mais é do que o lucro operacional sobre o capital investido, 6 sobre 5. A gente calcula a variação do capital. Estou trabalhando em cima de receita. Bem, existem uma infinidade mais na literatura de técnicas de previsão, né? Entrar em econometria, na parte de redes neurais, né? Inteligência artificial, uma penca de técnicas para fazer previsões. Eu posso usar, além desses números com base em dados históricos que eu mostrei, eu posso usar previsões qualitativas, como um consenso de comitês executivos, o achódromo, o método Delphi, então eu procurar a análise de especialistas, pesquisa de equipe de vendas, né? Também tem a linguagem de programação, mas no caso de previsões, o método Delphi eu achar no mercado grandes nomes, especialistas no mercado, no ramo de negócio que eu estou analisando, e pedir para eles fazerem projeções. E aí, em vez de eu pedir só para um, eu peço para vários. E aí, depois de coletar, sem eles terem contato um com o outro, então daí eu tenho uma coletânea de previsões diferentes, convergindo ou divergindo. Eu vou fazer uma média e vou redigir essa média e reenviar para todos eles, para que eles avaliem a análise média e dizerem se concordam ou não concordam, se ele acha que tem alteração ou não, e vou repetindo esse ciclo até chegar num consenso. Pesquisa de clientes, a gente pode usar, analogia histórica, cenários, construir cenários, posso fazer pesquisa de mercado, né? E tem técnicas quantitativas, as mais simples, média móvel, média ponderada, média exponencial, exponencial móvel, regressão linear, modelos econométricos que eu falei, simulação tal como simulação de Monte Carlo, né? Com ferramentas simples como Excel a gente consegue fazer simulação. Então tem muitas técnicas que a gente encontra na literatura para fazer projeções de crescimento, tá? E elas têm uma segunda classificação como julgamento e intuição. Posso contratar um vidente, como é que o pessoal chama? Não é astrônomo, é astrólogo, né? Um astrólogo
para fazer, de acordo com os astros, chegar a uma ideia de crescimento, né? Parece bobagem, mas, por incrível que pareça, tem pessoas com sexto sentido que conseguem acertar. Procedimentos específicos e sistemáticos, independência de quem utiliza, né? Utilização de dados passados, uma astróloga que previu melhor que o... exatamente, né? A questão do Bitcoin. E um exemplo disso é o famoso Nostradamus, que aqui eu trago para vocês, de 1550, que ficou famoso após prever a morte do rei. Ele era um dos conselheiros, né, um dos consultores do governo, né, ou do rei. E aí o rei um dia se atreveu a perguntar para ele se ele ia viver bastante. E aí ele olhou para o rei e disse que não, o senhor ia morrer logo. Então, e que iria agonizar bastante, iria sofrer bastante durante mais de 30 dias, com uma madeira encravada no olho. O que aconteceu? Ele foi o que a gente chama hoje de exilado, né? Perseguição política. Então ele foi exilado. Se não me engano, foi 2 anos de exilamento. E aí no dia do aniversário, né, dele, do rei, era comum fazer jogos comemorativos. E na idade medieval, o rei, então, com a sua naquelas, exatamente como representa aqui a imagem, agora não me lembro o nome, né? Duelos de cavaleiros com grandes lanças, né? Bastões. E ele mesmo com toda a armadura de metal, só a fresta do olho para poder enxergar o inimigo aparecendo. E aconteceu da lança do inimigo quebrar, lascar, e uma lasca entrar exatamente no olho. E aí o cara agonizou por mais de 30 dias, exatamente como ele prescreveu, anos antes. Depois daquilo, a rainha mandou chamar ele de volta e passou ele praticamente a reinar França. Isso lá em 1500 e pouco. E passou tudo que ele falava a ser verdade absoluta, né? Prevendo coisas de mais de 100 anos, 200 anos, como uma própria Segunda Guerra Mundial. Tem entre as quadras que ele escreveu a previsão inclusive do fim do mundo, né? O Apocalipse, tá? As profecias desse cara. Tem outro exemplo famoso, o Rasputin, que era o conselheiro do rei, como é que era o nome dele? Alexandre? Isso, o Alexandre da Rússia, né? Alexandre III da Rússia, foi o último czar. Então, até a própria CIA, né? Ela tem agentes secretos e os caras são videntes. Não tem lá grandes habilidades de luta, habilidades com computadores, assim como eles também têm hackers, né? Pessoal com grande habilidade computacional, matemáticos. O caso do... Como é que é o nome do... Herbert Simons, não é Herbert Simons, não sei o que é Simons, que era um grande investidor também, matemático, famoso, né? Procurando na internet, vocês vão ver que era um matemático da CIA que resolveu abandonar para investidor e ficou famoso por criar fundos de investimento bastante. Isso. Harry Simons, James Simons, eu sabia que era Simons. Então, né, para ganhar dinheiro, o pessoal se abraça em tudo que é técnica, além dessas que a gente está vendo tradicionais, tá?
Simulação a gente pode usar, né? Eu trouxe essa imagem que circulou durante muito tempo na internet, né? O pessoal de partido colocando, mas se vocês olharem, parece uma multidão de gente, né? É um mar de gente. Aí você começa a observar a figura com mais detalhe. Observe essa figura, observe essa aqui da esquerda, observe essa do centro, observe lá de trás, né? Então, são as mesmas pessoas. A gente consegue simular um evento que às vezes é pequeno e tornar ele muito grande, se a gente passar e olhar de forma batida, né? Muito rápido. Então, a simulação, ela é muito antiga, tem mais de 5.000 anos de aplicação disso, né? Tem batalhas famosas, como o do Gengis Khan, enfrentando exércitos muito maiores, enfrentava de noite, e aí, para parecer que o seu exército era maior, ele mandava todo mundo acender 10 tochas a mais do que cada um, né? Então, saíam carregando no cavalo vários braços com um monte de tocha para intimidar o inimigo, e metade corria longe, disparando de medo, né? Simulando uma informação. Então, simulação direta relacionada com a difusão aleatória, então, utilização de números aleatórios, simulação de Monte Carlo, né? Que tem um texto falando, ó, graças ao desenvolvimento dos recursos computacionais, é um método usado para medição de fenômenos físicos e complexos, tá? Eu trago para vocês como é que se faz depois vocês dão uma lida nessas lâminas. A aplicação da técnica de Monte Carlo, não vai dar tempo de falar, já são 22, que compreende identificação das variáveis aleatórias, construção de um modelo de probabilidade, né, geração de números e a simulação do experimento, que a gente pode fazer pelo Excel, usando esses comandos básicos que está aqui de média, de desvio padrão, de absoluta, que seria, então, eu pegar o módulo, a função aleatório para gerar números aleatórios, a função, o inverso do normal para gerar probabilidade, a média, a distribuição normal, a plotagem de gráficos, aí a equação para fazer a simulação, né? Eu trago aqui tudo mastigadinho, e o intervalo médio, tá? De confiança com a linha de tendência. Então, nessa lâmina aí tem a aplicação, né? Eu tenho aqui uma receita hipotética, tá? Na verdade, não foi hipotética, isso aqui foi construído, se não me engano, era da empresa Pets, até abriu agora em Santa Maria, né? De animais de estimação. Então, essa aqui era a projeção de receita da Pets e a previsão. Né? Então, utilizando simulação de Monte Carlo. Para cada flechinha aqui está indicada a equação, como é que a gente monta. Então, vocês conseguem, olhando a lâmina, facilmente replicar em casa essa simulação de Monte Carlo, né? Produzindo uma curva muito próxima da realidade, né? Fazendo o que o pessoal chama, muita gente condena, né, de overfitting, tá? Eu tenho uns dados super ajustados aos dados que a gente está utilizando, mas por causa de previsão isso é salutar. E as simulações, no exemplo eu tenho até 6 simulações aqui, mas eu posso colocar 200 simulações, 500 simulações e achar um valor médio. Tá? Achar um valor médio, um desvio padrão, um otimista, um pessimista, e montar uma curva de Monte Carlo simulando o preço. Então, o preço mais provável, o preço dentro de uma margem de erro, né? Que a gente vai conseguir também. Né? Essa era a aula de hoje. Tá? É uma hora, mas não se esgota. Dá para fazer mestrado, doutorado, só econometria, né?
a parte de inteligência artificial vira outro curso de graduação, pós-graduação. E aí tem várias frentes que a gente pode usar, né? A matemática, como foi mencionada, a virar um astrólogo, ou qualquer outra forma. Mas a base, que é a que eu exemplifiquei com maior profundidade na aula, tá? É como a gente calcula a taxa de crescimento do lucro, que é o usual, né? Nos livros de valuation, do Damodaran e do Asaf Neto. Vocês vão encontrar essa projeção que a gente fez. Isso pode ser bem interessante, né? Essas duas lâminas aqui, olhando 5 anos para trás e 5 anos para frente. É bastante usual. Tá? Feito, gente. Pergunta?